Hoje nós vamos falar sobre comunicação entre casais. Vamos continuar seguindo o tema assertividade e neste vídeo vamos falar sobre comportamentos assertivos nos casais, os problemas que fazem com que a comunicação não seja assertiva entre os casais. A terceira parte vamos falar como é ser assertivo em um casamento e se você ficar até o final vai ter um brinde bem legal para você, tá bom? Acompanhe o vídeo. Quando lhe peço que me ouça e você começa a dar conselhos, você não faz o que eu pedi. Quando lhe peço que me ouça e você começa a me dizer que eu não deveria me sentir desse jeito, você está passando por cima dos meus sentimentos. Quando lhe peço que me ouça e você sente que deve fazer alguma coisa para resolver meus problemas, você está falhando comigo. Talvez seja por isso que a prece funciona para algumas pessoas. Deus é tímido, ele não oferece conselhos, nem tenta consertar as coisas. Ele só escuta e confia em você para resolvê-las por si só. Então, por favor, me ouça. E se você quiser falar, espere alguns minutos até a sua vez. Eu prometo escutá-lo. No início do relacionamento, quando acontece aquele namoro, tudo é bonito, tudo é perfeito. Aqueles defeitos que você vê na pessoa, que podem parecer até legais, né? Aquela história de, nossa, ele tem ciúmes, olha que legal, ele deve gostar de mim. Ah, ela tem ciúmes, olha que legal, vou aproveitar essa situação. Esses detalhes que no namoro podem até ser legais, podem até ali apimentar um pouquinho a relação, na verdade, no casamento, eles se tornam insuportáveis. Porque enquanto você está namorando, vocês só se encontram em momentos legais, você só se encontra para fazer coisas legais. Mas quando existe a união, quando você está vivendo sobre o mesmo teto, muita coisa muda. Vão aparecer as coisas da rotina do dia a dia das duas pessoas. Vão aparecer contas para pagar, vão aparecer manutenções de casa, limpeza de casa, problemas diários em serviço que o outro acaba levando para dentro de casa. Então tudo isso que não aparecia no momento que vocês estavam simplesmente namorando, aparece agora. E para passar por isso, você tem que ter uma comunicação assertiva dentro desse relacionamento. Enquanto namoro, cada um tinha a sua liberdade, cada um tinha o seu horário, cada um podia fazer o que queria nos momentos que quisesse. Mas quando existe a união dentro do mesmo teto, as coisas mudam, porque tudo que vai ser feito vai ter que ser comentado, vai ter que ser conversado entre as duas pessoas. As decisões, as saídas ou não, os horários, as refeições, acabam tendo que ser conversadas e combinadas entre as duas pessoas. Então, assim, na maioria das vezes, os problemas que acontecem entre os casais são relacionados à falta de comunicação. Num casamento, claro que eu vou falar de um relacionamento, mas num casamento mesmo, quando as pessoas estão vivendo juntas, tem que haver cumplicidade, amizade, respeito e admiração de ambas as partes. E o que tem a assertividade nisso tudo que eu estou falando? A assertividade, não sei se você viu o vídeo que eu falo exatamente sobre assertividade, ela diz que tem que existir uma comunicação entre as duas pessoas, havendo um respeito tanto para mim quanto para outra pessoa que está ouvindo. E em um relacionamento, às vezes os meus desejos, as minhas vontades, elas são expostas, mas em detrimento dos desejos e das vontades da outra pessoa. Isso não é ser assertivo, isso é imposição de vontades. Quando duas pessoas começam a conviver de uma maneira mais constante, que é o que acontece num casamento. E deixar claro que quando eu falo de casamento aqui, eu não estou falando daquele casamento padrão, que você está na igreja, você assina um papel. Quando eu falo de casamento, eu quero dizer simplesmente duas pessoas morando juntas. Duas pessoas morando juntas já é considerado um casamento, já é considerado uma união ali. Com essa convivência contínua, acaba a intimidade ficando maior entre as duas pessoas. E isso pode ajudar, sim, a assertividade, porque uma pessoa vai começar a entender a outra, ou pode atrapalhar. Porque como existe essa intimidade maior, uma pessoa pode acabar querendo se impor em cima da outra.
Lembrando que tudo que a gente conversa, eu já falei em outros vídeos também a respeito de crenças, tudo que a gente fala e tudo que a gente escuta e interpreta tem muito a ver com a nossa história. Tudo que a gente passou pela vida, todos os filmes que a gente viu, os livros que a gente leu, teatro, tudo isso influencia na sua formação de personalidade, fazendo com que as interpretações e com que as suas falas sejam filtradas, vamos dizer assim, por toda essa base cultural que você carrega, que na terapia cognitiva nós chamamos de crenças. É muito comum a gente encontrar num relacionamento, num casamento, uma pessoa que é dominante e a outra que acaba sendo a dominada. Isso é muito visível quando você está observando um casal, na maioria das vezes. Isso é um reflexo do que as duas pessoas passaram e tiveram de exemplo em sua casa, na infância. Se existiam pais que a conversa era clara, existia bastante conversa, bastante diálogo no relacionamento, mesmo em períodos que estavam ruins, essa criança aprendeu a conviver assim, aprendeu que a vida é assim, que a vida é baseada em conversas amenas. Mas imagina um casal que existe discussão 24 horas por dia, nada é resolvido na conversa, sempre existe briga, gritaria, imposição de ideias. Para essa criança, isso é uma coisa normal, porque ela aprendeu, ela nasceu, criou, foi criada nesse ambiente. Então, como que ela vai ser na sua vida? Ela vai replicar exatamente esse exemplo que ela teve, essa vida que para ela é normal, porque ela conviveu ali. Então, se o seu parceiro no relacionamento é uma pessoa mais agressiva, uma pessoa mais dominadora, você pode ter quase certeza de que esse é o reflexo da família que ela passou. Agora eu vou te fazer 8 questionamentos para que você responda, não precisa responder aqui não, mas se quiser responder aqui embaixo, para você entender se você está numa comunicação, numa relação assertiva. Estou me sentindo respeitado? Estou respeitando? Estamos sabendo lidar com as nossas diferenças? Sei negociar meu espaço nesse diálogo? Sei dizer que penso de maneira diferente e quero ser ouvido? Sei identificar quais valores de vida estão presentes nas minhas atitudes e nas dela? Respeito, individualismo, egoísmo, solidariedade, aceitação, tolerância, desconsideração, lealdade? O que é que a gente quer com esta conversa? A maneira como estamos conversando está nos levando a atingir os meus ou nossos objetivos? Então esses questionamentos te fazem pensar, te fazem refletir sobre uma conversa, sobre uma relação assertiva ou não. Para você, como que foi essas respostas? Você se enquadra numa relação assertiva? Escreve aqui embaixo que eu gostaria de saber um pouco sobre você também. Uma coisa que acontece bastante também entre casais é quando existe uma briga porque o outro não está sendo suficiente para você, porque você espera alguma coisa que o outro faça ou deixe de fazer e isso não está acontecendo. E aí acontece aquela briga, aquela discussão, porque não tem o resultado que você está esperando. Mas eu quero te perguntar uma coisa, você deixou explícito, você disse, você perguntou sobre isso que você quer da outra pessoa? Por que eu estou dizendo isso? Eu não sou um psicólogo de casais, mas já atendi alguns. Assim, eu posso te garantir que 100% dos que eu atendi, e eu acho que isso reflete a maioria por aí, espera que a outra pessoa faça uma coisa que você acabou não falando. E aquela frase, mas era óbvio, mas eu deixei entender, mas eu dei sinais. Isso não quer dizer que a comunicação vai chegar exatamente como você quer que chegue para outra pessoa. Dei entender, era óbvio, dei sinais, não é uma comunicação assertiva. Então, se você quer uma coisa, fale, peça, converse. Não deixe chegar numa briga simplesmente porque você deixou a entender alguma coisa e a pessoa não entendeu. Ninguém tem uma bola de cristal, ninguém é adivinho, ninguém consegue. Existe uma crença, que eu já falei em outros vídeos também, que é a adivinhação do pensamento. Quando você imagina que a outra pessoa está pensando, então você imagina que a outra pessoa entendeu o que você está querendo, mas a pessoa não entendeu porque você não disse. Então a adivinhação do pensamento não existe. Não existe isso. Converse, fale, peça.
Tá, então a gente está falando até agora de coisas que são ruins, coisas que a gente não deve fazer, coisas que são feitas e não são legais. Mas então, como que é um casamento assertivo? Como que eu posso fazer? Como que você pode fazer para que sua relação seja assertiva? Você tem que ser claro, você tem que ser objetivo, você tem que falar, você tem que se expor, falar dos seus sentimentos, falar das suas vontades, falar dos seus desejos e ao mesmo tempo estar aberto para receber uma resposta em cima disso, porque a outra pessoa também tem direito de ter desejos, sentimentos, vontades. Então, a comunicação, o relacionamento assertivo é exatamente isso. Dos dois lados, haver uma comunicação, haver uma explanação clara, não deixar a entender, não dar sinais, mas sim claramente do que cada parte quer e chegar a um acordo. Claro que numa relação, as duas partes vão ter que abrir mão de algumas coisas e se adaptar a um pouco a vida do outro, porque ninguém é igual a ninguém. Mas essa adaptação, esse abrir mão, ele vai ser exposto claramente nessas palavras que as pessoas vão estar conversando. Então, sobre a comunicação assertiva, o que eu devo pensar quando eu vou falar com outra pessoa? Quais são os itens que eu tenho que pensar antes de chegar a uma conversa? Analisar o que eu quero falar. Qual o conteúdo do que vai ser dito? Quais as melhores palavras para expressar os meus sentimentos? Qual a melhor maneira de dizer o que eu quero que aconteça? Descobrir por que falar. Qual o meu objetivo? Onde eu quero chegar? Quero mostrar que sou poderoso? Quero mostrar que não fico por baixo em uma situação? Identificar como quero falar. Lembrar-se de que a entonação e o jeito de falar expressam emoções agradáveis ou desagradáveis. Como eu comunicarei minha vontade? Devo ser enérgico, afetuoso, claro, delicado? Escolher quando falar. Qual será o melhor momento para comunicar o que quero? Será que devo esperar uma hora apropriada? Devo criar uma situação e combinar uma conversa ou devo esperar uma discussão acontecer? Comunicação assertiva parece fácil, parece uma receita de bolo, mas não é. Ela demanda aprendizado. E todo aprendizado demanda vontade. Você só vai aprender se você tiver vontade de aprender. Se você achar que sua vida está certa, que sua comunicação está perfeita, mesmo não estando, mas você não quer mudar, você não aceita uma mudança, nada vai acontecer, porque depende de você querer mudar alguma coisa na sua vida. Não adianta eu chegar aqui e falar muitas coisas para você, não adianta a pessoa que convive com você falar alguma coisa, não adianta outra pessoa falar alguma coisa. Se não partir de você o primeiro passo para o aprendizado, nada vai acontecer. Então, concordar ou não com outra pessoa, discordar ou não, não importa. O que importa é a comunicação, o que importa é a conversa. Rubem Alves uma vez citou Nietzsche da seguinte maneira: ao pensar sobre a possibilidade do casamento, cada um deveria se fazer a seguinte pergunta: você crê que seria capaz de conversar com prazer com esta pessoa até a sua velhice? Tudo mais no casamento é transitório, mas as relações que desafiam o tempo são aquelas construídas sobre a arte de conversar. E como eu falei que eu ia deixar um brinde aqui no final, eu vou falar num texto, já que citamos Nietzsche, que é um filósofo, eu vou falar de um outro filósofo, Erasmo de Roterdã. Não sei se você conhece, se não conhece, eu te aconselho a dar uma lida nos textos dele. Vou falar um texto de um livro dele que é o Elogio da Loucura, e um texto que fala sobre o casamento na visão da loucura. A loucura sustenta o casamento. Aquilo que dissemos da amizade se aplica melhor ainda ao casamento. União contratada para a vida inteira. Deuses imortais. Quantos divórcios e coisas ainda piores não se verificariam se a vida em comum do homem e da mulher não se alimentasse e não se apoiasse na complacência, nas brincadeiras, na ilusão, na dissimulação, enfim, todas as minhas companheiras. Ah, como seriam poucos os matrimônios celebrados se o noivo prudentemente se informasse a respeito dos flertes em que a jovem, de maneiras delicadas e pudicas, envolveu-se antes do casamento. E mais tarde, que casamento poderia subsistir se a conduta das mulheres não pudesse furtar a negligência e a burrice dos maridos. Tudo isso deve ser atribuído à loucura. É por meio dela que a mulher agrada ao marido, o marido à mulher, que o lar fica tranquilo e que o laço conjugal não é rompido. Todo mundo ri do traído, do chifrudo e com quantos apelativos possa ser lembrado.
mas com seus beijos acabam por secar as lágrimas do adultério. Feliz ilusão ou não é? Muito melhor que se remoer de ciúmes e levar tudo pelo lado trágico. E aí, o que achou da loucura falando sobre o casamento? Erasmo de Roterdão, filósofo, a loucura dando a sua opinião, falando como ela é importante em uma relação, como ela é importante no matrimônio. Deixa aí para você refletir, tá bom? Se você chegou até aqui, curte esse vídeo, comenta alguma coisa aqui embaixo, é muito importante seu comentário para eu saber se você está gostando dos vídeos, se você não está. Dê algumas opiniões de assuntos também que eu vou trazer aqui para você, sempre na visão da terapia cognitiva comportamental, tá bom? Então curte o vídeo, compartilhe, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tem um sininho do lado, clica no sininho, porque aí toda vez que eu postar vídeo, você vai ficar sabendo, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo.